bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindos. Eu sou a Marion Bá, sou apresentadora aqui junto com o Michel desse podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes de falar sobre ela, a gente quer agradecer imensamente toda a audiência do episódio passado. Nós voltamos com o último episódio, né, para essa nova temporada, agora em 2024, e ficamos muito felizes, muito mesmo, com o carinho que a gente recebeu do público. A gente postou ontem, de tarde, um vídeo, um corte, anunciando o primeiro convidado da temporada, que era o Dr. Daledoni, e em poucas horas a gente está com 38.400 visualizações, então um público imenso. Então, muito obrigada por essa audiência. A gente espera não decepcionar vocês e que seja uma excelente temporada. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Sou Michel Knossense, junto com a Marion, a gente é o host aqui do Direito Criminal ao Vinho. E vou começar a falar da nossa convidada, que ela é uma fã da Mulher Maravilha, nascida em São Paulo, mas morou praticamente boa parte da vida no Rio de Janeiro. Ela é flamenguista, o que para nós aqui da bancada é um baita de um defeito, que somos atleticanos, né? Isso eu reparei fazendo a pesquisa, fazendo um stalking. Praticante de musculação, crossfit, yoga, esse último nas palavras dela, não é minha, não venho. Ela disse que yoga não é esporte, né? Delegada de polícia no estado do Paraná. Especialista em Direito Público, pós-graduada em Direito LGBTQIA+, autora e coautora e coordenadora de obras jurídicas, palestrante na área de violência de gênero, colunista do Consultor Jurídico, Conjur. Eu estou falando de Fernanda Moretson. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. E para conversar hoje com a doutora Fernanda, a gente escolheu aqui um vinho que é um San Felician. É um Malbec argentino da família DV Catena, na verdade, né? Então, é um vinho porreta, assim, para quem gosta de um vinho mais forte um pouco, não tão suave. Fiz um stalking, assim como o Michel aqui, para saber que tem aroma de amora, licor, baunilha e tabaco. Não que eu entenda muito disso, mas pesquisei. Ok? Mas é uma boa pedida. Fernanda, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá começar, então. Quando a Fernanda era uma criança, adolescente, ela já queria ser delegada, já queria ser policial. O que te motivou a levar a isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que hora que estão ouvindo, mas eu não era uma ideia fixa desde criança. Eu nunca tinha pensado em ser policial, não surgiu, aconteceu, né? Acho que a profissão me escolheu. Quando eu era criança, menina normalmente quer ser professora, né? Enfim, eu gostava de papel, eu gostava de escrever, eu brincava de banco, essas coisas. Mas eu não tinha nada assim na cabeça. Tanto que quando eu fui fazer faculdade, o direito não foi minha primeira opção. Eu queria fazer turismo. Aí minha mãe falou, pô, você pode prestar vestibular para o turismo, mas você vai fazer direito também. Aí tá bom, né? Ela mandou, a gente faz. Aí eu fiz direito e aí, durante a faculdade, eu me apaixonei pela faculdade, pelas matérias em si, e eu ficava muito em dúvida entre duas carreiras a seguir, delegado e defensoria pública. Bem diferente. E a minha próxima pergunta, talvez você já tenha respondido um pouquinho nessa tua primeira resposta, que é, você teve algum sonho de outra profissão? Então, se não fosse o direito, né? O que você escolheria? Tem alguma coisa que também faz teu coração bater, assim, em termos profissionais? Bom, eu gosto muito de microfone, eu gosto muito de falar, então, há um sonho. Gostaria de ser uma apresentadora de TV, de repente, alguma coisa assim, adoro, sabe? Gosto muito de palco, gosto de TV, mas no ramo do direito, defensoria pública. Assim, até hoje eu ainda penso. Mas o que fez? Porque são duas profissões completamente distintas. Então você estava ali naquela, vou para um lado, vou para o outro. Sim. O que pesou? Bom, quando eu estava na faculdade, no Rio, eu fazia estágio na Defensoria Pública. E a Defensoria Pública do Rio é muito bem estruturada, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento, lá é muito bem estruturada. Aqui no Paraná, infelizmente, ainda não. Mas lá é muito bem estruturada. Então, eu fazia estágio lá e eu fazia estágio com uma defensora pública que atuava na área criminal. Eu adorava ir para a delegacia para conversar com os presos. Então, eu ia pelo menos 3 vezes a semana para a delegacia para conversar com os presos. Eu achava, assim, era um ambiente que eu gostava de estar. Por incrível que pareça, eu amava estar na delegacia, amava estar conversando com presos. E eu via que era assim, ou eu ia, sabe, são duas coisas realmente bem diferentes, mas assim, uma coisa me chamava muito a atenção, que eu gostava muito da polícia, eu gosto de armas, enfim. Então, eu gostava disso. Comecei a gostar na faculdade, né? E eu via que tinha poucas delegadas mulheres. Defensora pública já tinha bastante. Daí eu
pensei, bom, vamos lá. E aí é aquilo, né? Vida de concurseiro, você passa, vai fazendo. O que você passar... Você fez... Desculpe. Pode falar. Não, você chegou a fazer concurso para defensoria? Eu fiz um quando eu estava na faculdade ainda. Estava terminando a faculdade, depois logo que eu me formei. E não passei. Mas aí depois que eu passei para delegada, eu meio que larguei mão. Eu acho até para explicar para o nosso público, porque a gente tem público que é do direito, mas também que não é, né? Quando a gente fala que são profissões bem diferentes, a questão da delegada de polícia e, por outro lado, a defensoria pública, é porque, de um lado, a gente tem normalmente uma visão super garantista, né? De defesa, vamos dizer assim, do réu, enfim, do preso. E, por outro lado, ali é uma persecução penal, né? Então, a investigação que o objetivo é justamente punir ou tentar punir. Exatamente. Então, são coisas, né, antagônicas. Você vê que esse lado da defensoria que despertou, essa questão do garantismo, está presente em você na tua função como delegada? Quando você faz uma investigação, você também é garantista? Você consegue ver isso? Consigo. Até eu ia falar que você falou, não, é bem diferente, mas não, eu acho que todo mundo que atua no jogo do processo penal, ele tem que se pautar pelo garantismo, que é o que? Garantir, a gente respeitar os direitos e garantias constitucionais, né? Perfeito. Então, eu falo que eu sou uma delegada, quase defensora, eu sou uma delegada garantista, extremamente garantista. Mas, assim, não aquele garantismo hiperbólico, né? Sim. Mas, assim, eu sou garantista, não sim. abolicionista. Exato, né? não garantista. sou abolicionista, mas eu sou garantista. E quando você passou no concurso para delegada, você foi para onde? Normalmente o pessoal passa no concurso e vai para o interior, isso aconteceu com você? Eu fui para a região oeste, né? Minha primeira comarca foi Catanduvas. Aí depois eu fui para Corbélia. Eu rodei toda aquela região ali para quem não sei se você conhece, a 15ª SDP, né? Que é subdivisão de Cascavel, então é toda a área oeste ali. Passei por todas ali. E aí depois eu fui para Toledo, onde eu fiquei mais tempo. Acho que eu fiquei 6 anos na Delegacia da Mulher de Toledo. E esse começo da carreira surpreendeu você? Era muito diferente do que você imaginava? Ou foi uma confirmação daquilo que você esperava? Não, foi bem diferente. Porque, assim, eu vinha de uma polícia do Rio, que é diferente da polícia civil daqui, né? Tanto a população quanto a criminalidade, mas também a estrutura. Lá no Rio a gente tinha uma estrutura muito grande. E aqui a gente tem ainda uma estrutura, agora está bem melhor, mas na época que eu entrei, a estrutura de recursos humanos era muito deficitária. Então, para você ter uma ideia, eu cheguei na delegacia, minha primeira lotação, eu cheguei lá e fui recebida por um moço lá, ele foi me apresentar à delegacia. Eu, tá, você é escrivão ou investigador? Não, doutor, eu sou confiança. Foi o preso de confiança que me recebeu na delegacia, sabe? E, assim, não é uma história só minha, tem de outros colegas da mesma época. Mesma coisa. Que era, sabe, era, assim, muito assustador. Sim. Eu falava, gente... E, assim, só tinha eu de delegada para cuidar de uma comarca inteira, né? Que eram 3, 4 cidades. E lá no interior, no fim do mundo... Para mim, era fim do mundo, né? Sim. E sem estrutura alguma. Sabe? Às vezes, numa delegacia, tinha um servidor da prefeitura. Então, eu fiquei muito assustada com isso, porque eu falei, gente, tanto que eu pensei várias vezes em pedir exoneração e voltar para o Rio. Sabe? Eu cheguei já a pensar seriamente nisso, porque me assustou muito o fato dessa estrutura ser muito deficitária, né? Claro que agora a gente teve avanços, assim, não temos mais preso em delegacia, sabe? Nós tivemos bastante avanço. Então, hoje em dia, eu não pensaria em voltar. Essa questão de tirar os presos da delegacia faz uns anos já, né? Faz uns anos. Que não tem mais os presos em delegacia. Então, você pegou um período ainda que tinha que, além de fazer as investigações, cuidar ali dos... E tinha que designar os próprios policiais civis para cuidar desses presos. Sim, aí tinha né? delegacia que, por exemplo, você tinha 2 policiais civis. Eles tinham um ficava de dia, outro de noite, para cuidar dos presos. E a investigação não existia. E teve alguma situação que envolveu fuga de preso, alguma coisa assim na tua gestão naquela delegacia? Vamos dizer Fuga assim? não tive, eu tive uma rebelião que foi controlada, mas assim, eu morava na cidade, né? Então era Capitão Leônidas Marques, uma cidade muito pequena, não sei se vocês conhecem. Não conheço a cidade, é perto de um lugar que eu morei chamado Realeza. Então, eu morava em Capitão e eu ia para Realeza, Realeza é pequena, porque lá tinha um restaurante que eu gostava, porque em Capitão não tinha. Capitão não tinha nem... Eu falo assim, gente, é uma cidade tão pequena, não tinha sinal de trânsito, não tinha semáforo. E eu fiquei muito assustada com isso, uma cidade muito pequena. E tinha criminalidade? Tem, né? Criminalidade está sempre. E ali eu tive uma situação que foi de presos se rebelarem. E, como eu morava ali, o polícia foi na minha casa, me chamou. E aí, junto com o apoio da Polícia Militar, a gente conseguiu conter, né? E assim, Fernanda, quando você foi pro interior aqui do Paraná, você estava casada ainda? Tava. Como que é? Porque eu fico pensando o seguinte, né? Tem uma coisa até que eu sempre falo com os alunos. O pessoal, às vezes, quer fazer concurso.
eu vou fazer concurso por causa da estabilidade. E vão para tudo que é lugar. Eu conheço casos de pessoas que foram, por exemplo, no interior do Amazonas, que é uma outra cultura, e tiveram que pedir exoneração. Então, como que foi assim? Chegou você e o seu marido na cidade, uma cidade pequena. Você é a delegada. Querendo ou não, todo mundo olha para você. Porque é assim, interior, olha, a delegada nova, o juiz, assim, é vocês, o padre, o gerente do Brasil, o prefeito, são as autoridades, né? Autoridades. Como que foi essa chegada? Porque você veio numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que quase todo mundo é anônimo, você tem um grupo de amigos, mas se você for para uma outra região da cidade, ninguém sabe quem você é. Exato. Como que foi isso aí, chegando no interior aí? Foi bem difícil. Tanto que, assim, você e seu marido chegaram, mas ele não chegou a vir comigo, porque a gente estava à distância, né? Tanto eu ia a cada 15 dias, por isso que a minha escolha de lotação foi assim, a gente tinha um mapa lá do Paraná, né? Que na época não era nem Google Maps, nada. A gente ficava brincando War mesmo. Parecia que a gente estava jogando War para escolher as nossas comarcas. Aí eu só escolhi, assim, onde tinha aeroporto perto. Aí eu falei, Cascavel tem um aeroporto, então eu vou tentar ficar por ali. E aí escolhi por lá, né? Que foi Catanduvas. Aí depois eu acabei indo para Capitão. E aí, nessa época, eu estava casada ainda, meu marido estava no Rio. E aí ele começou a tentar pedir a remoção e tal. Aí, nessa, a gente acabou se separando, a gente se divorciou e eu casei novamente. Mas aí eu não cheguei aí com o marido para Capitão. Mas era muito estranho porque realmente você é uma pessoa muito visada. Então, eu ficava com medo de sair e... eu vou numa festa, vou beber, o que vão achar? Porque eles sabiam até a marca do papel higiênico que eu usava, né? Eles olhavam, assim, as pessoas olhavam dentro do seu carrinho no supermercado. Era horrível, horrível. Sim, assim, era bem assustador. Total. E você já tinha essas tatuagens? Aí o pessoal que está ouvindo, ela tem uma tatuagem aqui. Uma não. Várias. Eu sou completamente tatuada. Mas assim, você já tinha? Já. E o pessoal não olhava, uma delegada tatuada? Porque deve ter isso, né? Sim. Inclusive, eu tive um episódio numa comarca em que a promotora reclamou de mim, que falou que era um absurdo uma delegada ser mais tatuada que os presos. Que é isso? Meu Deus do céu. Quantas tatuagens você tem, Fernanda? Eu devo ter umas 30. Eu não me perdi. Nem contou mais? Não, mas eu tenho tatuagem no corpo inteiro mesmo. Tá pensando em outra já? Sempre, né? Sempre? Sempre. Mas assim, eu não... porque o pessoal fala que do vicia. nada eu vou lá né? e faço uma tatuagem, sabe? vício. Se eu vou numa festa, alguma coisa, tem alguém tatuando, eu vou lá e tatuo. Entendi. Não é nem para marcar um momento ou um... Não, é tudo sem noção mesmo. Não tem noção nenhuma. E, Fernanda, a gente também, quando estava lendo o seu currículo, pesquisando um pouco sobre você para ter essa conversa aqui, a gente viu que parte do teu estudo é direcionado para violência de gênero. Quando que isso surgiu na tua vida? E foi algum episódio... Não sei se posso perguntar isso, mas pessoal que gerou esse interesse ou não? Foi profissional que você se deparou com essa situação e te despertou algo? Conta um pouco dessa tua relação com o tema. Como eu falei, eu entrei e existia preso em delegacia ainda. E aí eu estava lá em delegacia com preso, tinha acabado de ter aquela rebelião, não sei o quê, e surge a oportunidade de ir para uma delegacia da mulher, lá em Toledo. E aí eu falei, gente, é uma chance de eu me livrar de presos. Então foi bem assim, foi casuístico mesmo. Eu falei, bom, delegacia da mulher não tem preso, se eu for para uma delegacia da mulher não tem que cuidar de preso. Então eu vou. E fui, mesmo sem afinidade nenhuma com a matéria, sem gostar. E aí, quando eu cheguei na delegacia, na verdade foi na delegacia da mulher de Cascavel, que eu acumulava Capitão Leandro das Marques e DM de Cascavel, começou a surgir demanda para palestra. E aí eu falava, gente, como é que eu dou palestra? Um negócio que eu detesto, que eu não sei, que eu não entendo. Eu passei a estudar, né, sobre o tema, porque eu falei, para eu poder falar para alguém, eu tenho que saber do que eu estou falando. E aí eu me apaixonei. E aí, porque assim, você não consegue gostar daquilo que você não conhece. Exato. Normalmente a gente não gosta daquilo que não entende muito. Exato. E a partir do momento que eu comecei a entender, e aí eu fui entrando mais a fundo, gostei. Mas sabe uma coisa que chama atenção? Eu também gosto do tema. Eu estudo, é uma coisa que eu gosto de estudar. E às vezes quando eu vou dar aula, eu vejo que tem muita gente que não sabe o que é. Daí por isso que eu pergunto para você, o que é a violência de gênero que você estuda? Bom, a violência de gênero é aquela violência baseada especificamente no gênero da pessoa. É aquele crime de ódio baseado no gênero da pessoa. E aí a gente não está falando só de mulher, né? Pode ser qualquer tipo de gênero, né? Aí a gente engloba até LGBTQIA+, mas é aquilo. É a violência, aí pode ser qualquer tipo de crime, baseada no ódio que a pessoa sente por aquele gênero. E a gente costuma falar violência de gênero, violência contra a mulher, porque é a mais visível para a gente, né? É mais comum, talvez, é a mais né? comum. Bom, é a mais comum e a mais falada. É a mais falada, né? É a mais falada, né? E
Que temos lei específica também, né? Tem uma lei específica. E assim, qual que é a importância que você dá hoje a esse tema, atualmente, da violência de gênero? Onde que você vê a importância disso? Bom, eu acho que assim, o tempo inteiro a gente está vendo crimes contra... e aí vou falar contra a mulher mesmo, porque eu acho que é o que está mais em voga, né? Mas crime contra a mulher... O dia inteiro, a hora que você ligar a televisão, você vai assistir, a hora que você acessar algum jornal na internet, você vai ver isso, crime contra a mulher, né? E parece que aumentou, por que estão sempre falando sobre isso e está aumentando o número de casos? Aí eu entendo que não, né? Porque antes ficava bem... A gente tinha aquela cifra oculta de crimes, né? Que não chegava ao nosso conhecimento. As mulheres não tinham informação de que estavam sendo vítimas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque, né? Quando a gente fala, a gente alerta outras pessoas, as pessoas acabam sabendo o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está lá sofrendo aquela violência, está naquele relacionamento abusivo, não sabe o que está acontecendo. Para ela aquilo é normal, porque ela reproduz o que ela já viu, né? A mãe dela sofreu aquilo, o pai dela era daquele jeito. O pai do agressor, ele era agressor também, então ele vai reproduzir comportamentos. E se você continuar nesse ciclo, reproduzindo comportamentos, achando normal, né? Se você ficar dentro da sua bolha, você vai acabar sofrendo sempre. E aí, por isso que é muito importante a gente debater o tema, falar e botar para fora mesmo. Por quê? Porque mais pessoas conseguem se enxergar como vítimas e buscar seus direitos, né? E quando a gente fala de violência de gênero ou contra a mulher, por exemplo, muitas vezes as pessoas associam isso a uma violência física, né? Não raro a gente escuta alguém falar assim, poxa, mas eu nunca toquei um dedo nela, eu nunca encostei nessa mulher, né? Como se isso fosse uma defesa absoluta de ausência de violência. E hoje a gente fala abertamente da violência moral, psicológica, patrimonial, né? Política, assim, né? Política, exato. Né? Então, outras tantas formas de violência. Você, na tua profissão, sentiu alguma vez algum tipo de violência por você ser mulher? Sim. A gente sofre preconceito, né? Na polícia, principalmente. Porque é um ambiente tradicionalmente masculino, né? E, tradicionalmente, também as mulheres que lá estão acabam tendo orientação sexual homoafetiva. Né? Isso é uma cultura que tem, assim. Antigamente era isso, né? Hoje não, mas, assim, antigamente... Mulher na polícia era porque era lésbica. Assim, ela tinha que ser masculinizada, né? E hoje em dia, claro que não mais. Hoje você vê os concursos para delegadas, em que, às vezes, tem mais delegadas do que delegados, né? É uma realidade do direito, né? Hoje o direito como é um mulher todo. hoje. Exato. E delegado, que era uma profissão que era extremamente masculina, agora já começou a ter mais abertura, né? Mas eu já sofri, assim... no Rio, até um amigo meu, grande amigo meu, que uma vez a gente saiu de viatura, ele falou, só vai você e eu não vou. Vou ter que cuidar de mim e de você, com mulher eu não ando em viatura. Era nesse nível. Sim. Sabe? Ele falou, porque mulher não sabe dirigir, então você não pode dirigir. E mulher não sabe atirar, você não pode ficar do lado. Assim, coisas desse nível. Sim. Sabe? E assim, Fernanda, você falou até que a informação tem que chegar para o maior número de pessoas entenderem o tema, né? E você, na tua experiência de delegacia da mulher, porque geralmente a gente tem um estereótipo. Quem que era vítima da violência doméstica? A mulher pobre, num lugar sem estrutura, e a gente sabe que não é assim. Você está percebendo o que está acontecendo na delegacia? Assim, você está percebendo que está procurando uma delegacia da mulher, uma mulher de classe social alta, uma mulher, às vezes, que tem estrutura financeira, às vezes a mulher até economicamente ela é autônoma, ela não precisa do marido e sofre isso. Você está percebendo essa mudança? Sim, assim, elas sempre sofreram, mas antes não chegavam, né, a público para falar. Mas tem aumentado bastante o número de mulheres que acabam abrindo isso, mulheres públicas que abrem isso até como forma de alertar outras. E encorajar, né? E encorajar. Nós temos grandes nomes, né? Luísa Brunet, por exemplo, que faz um trabalho excelente. Ana Hickman, recentemente. E assim, ninguém está livre de ser vítima. Inclusive, aí, se eu posso falar um caso pessoal, eu fui vítima de violência já. Eu estava num relacionamento abusivo, não fui vítima de violência física, mas outros tipos de violência. Então, eu acho importante eu falar, porque assim, ela é delegada de polícia, ela trabalha com violência doméstica e familiar contra a mulher e já sofreu. Sim. Já sofri. E quando que você percebeu? O que você percebeu e chegou à conclusão? Só depois que acabou. Mas o que você viu? Até para alertar as pessoas. Assim, o que você via no teu caso?
assim, você pense que eu era uma mulher já, né, com minha economicamente independente, financeiramente independente, tinha minha profissão, podia fazer o que eu quisesse e estava ali naquele relacionamento. Eu não conseguia sair de um relacionamento em que eu era traída, em que eu era menosprezada. Ao todo tempo eu achava que eu era... Ai, não, a errada sou eu, sabe? Que normalmente o abusador ele te faz parecer a agressora, né? É uma manipulação no discurso, né? Exatamente, uma manipulação muito forte. E aí você acaba se sentindo errada. Então foi assim, e eu só percebi que eu vivi um relacionamento abusivo quando eu saí desse relacionamento, sabe? Porque assim, foram traições, foram diversas outras formas de manipular, porque eu era realmente muito manipulada e eu não tinha noção. E hoje, como, vamos dizer assim, uma ex-vítima dessa violência e também uma estudiosa do tema e que atua na área, você identifica alguma forma, né, de você conseguir enxergar esse ciclo da violência ou alguma dica de como sair, né, se eventualmente alguém está passando por isso? Bom, eu acho que assim, em qualquer relacionamento, aí seja amoroso, seja de amizade, seja profissional, um lugar em que você tenha que se moldar para ficar ao lado da pessoa já está errado. Então, um relacionamento em que você não possa ser você mesma, gostar do que você gosta, falar como você, vestir o que você quer, enfim, qualquer tipo de relacionamento em que você tem que se moldar para estar dentro dele, isso já significa que é abusivo. Então, é um sinal de alerta. Mas eu não posso usar esse tipo de roupa porque ele não gosta, eu não posso frequentar tais lugares porque é feio para uma mulher casada estar lá, sabe? Esse tipo de coisa. Então, qualquer sinal de que você está sendo tolhida, que você está ali sendo limitada na sua personalidade, eu acho que é um sinal de relacionamento abusivo. E esses estudos sobre o direito LGBTQ a mais? Me chamou a atenção isso quando eu vi no teu currículo, porque eu não sabia que existia já uma pós-graduação nisso. Sim. Né? E o que é esse direito? Do que se trata esse direito? Eu também demorei, assim, eu resolvi procurar, porque quando eu comecei a dar palestras, né? E aí, logo lá em Toledo, na primeira palestra, foi numa palestra no Teatro Municipal, tinha 400 e tantas pessoas. E aí, do meu lado, tinha um psicólogo que era LGBT. Ele era... Agora eu não me lembro se ele era gay, não me lembro qual era. Enfim, e ele me ensinou, ele falou assim, não, mas que a Fernanda é uma pessoa cisgênero. Meu Deus, o que é isso? Aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, o que é isso? Aí ele me ensinou. Eu falei, não, eu tenho que pesquisar. E daí eu fui pesquisar. E eu achei interessante a forma como como são divididos, né? A afetividade, a sexualidade. E eu comecei a gostar do tema. E aí, um dia, eu mexendo nas redes sociais e passou essa pós-graduação. Falei, vou fazer. E aí, resolvi fazer. Foi assim, bem de supetão mesmo, mas foi porque eu comecei a gostar de estudar sobre o tema, de tentar entender, né? Porque a gente fica muito limitado, muito dentro da nossa caixinha. A gente acha que é tudo, né, uma coisa só. Me impuseram isso, eu tenho que ser assim. Não, aí eu gosto muito de ser fora da caixinha, né? Sim. E você... Isso é uma questão acadêmica, né? Que você disse, então, foi fazer a pós e aprofundou seus estudos a respeito disso, até para compreender o tema. Mas na tua atuação profissional, na prática, você também já se deparou com situações em que você precisou usar esse estudo? Ou você notou, olha, que bom que eu estudei isso, porque aqui teve um caso, né, que justamente foi importante. Sim. Isso, eu acho que eu nem respondi a tua pergunta, né? O que era o direito LGBT. Mas é o direito dessa população, dessa minoria que é tão, né? O que a gente pode ajudar essas pessoas com isso? E aí, como que seria aplicado o direito a elas? E aí, agora respondendo você, né? Quando eu estava na Delegacia da Mulher de Toledo, que eu tive o primeiro caso de uma transexual que precisou pedir medidas protetivas. E aí teve uma medida negada. Ela era uma mulher trans. E aí, depois... essa mesma mulher, ela teve a medida negada, depois de um tempo, tinha trocado o magistrado, e aí a gente pediu de novo, que ela só foi vítima de novo, e aí foi concedido. E aí, né, eu falei, nossa, então vale a pena estudar, porque eu sabia que uma mulher trans é uma mulher, né? Então a gente vê, e a Lei Maria da Penha, ela não diferencia mulher trans ou não, porque mulher trans, ela é
mulher. A Lei Maria da Penha, ela protege o gênero, né? E não o sexo feminino. Exato. Isso é uma coisa que eu vejo dificuldade, assim, quando a gente vai falar de feminicídio. Porque na parte do feminicídio, a lei fala em sexo feminino, então tem uma discussão. Exato, é uma tecnia da lei, né? Ali foi um problema legal, enfim, né? Mas eu acho engraçado que sempre vem aquele discurso então quer dizer que se eu chegar e falar que eu sou mulher, mas espera aí, né? Não é, por exemplo, no carnaval o cara se veste de mulher, sai no soco com o outro lá, que vai ser uma violência contra a mulher, nesse sentido da aplicação da lei. E assim, o outro ponto, talvez nessa época, tinha aquela discussão dos direitos iguais. Acho que aí que vem a questão da violência do gênero, Sim. né? Porque você tem determinados gêneros, determinados grupos sociais que são vulneráveis, e acabou. E isso. Desde que o mundo é mundo, e essas pessoas precisam de uma proteção diferenciada. Exato. Né? Mas aí, Fernanda, assim, a minha pergunta vem mais nesse sentido. Esse discurso que hoje parece que, não sei, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que esse discurso, depois que eu li que, por exemplo, Maria da Penha está tendo que ter proteção do Estado, porque teve aí, não sei, um lugar aí que fez um documentário questionando a versão dela. É uma mulher que sofreu um atentado numa cadeira de roda. Dois atentados, está numa cadeira de roda por causa de um deles e está tendo que ser protegida pelo Estado por causa de uns fanáticos, né? E aí tem essa questão agora também, aqui em Curitiba mesmo, a gente teve um caso dessa semana, da gravação aqui, de um homem que foi morto por defender um casal. Eu não sei qual que era, se eram duas mulheres ou dois homens, eu não sei. Eu não acompanhei o caso de perto, mas o sujeito foi. E assim, Fernanda, você estudou, você está vendo uma diferença também nisso? Isso está indo parar na delegacia? Porque muitas vezes o que acontece, né? O sujeito, o menino é gay, apanha do pai, e é uma violência de gênero, porque ele está apanhando pela orientação sexual dele. Isso, você está vendo que isso está começando a parar numa delegacia também? Ou você acha que assim, poxa, ainda está faltando, eu sei que acontece, mas está dentro daquela cifra oculta? Olha, ainda temos a cifra oculta bem grande, mas está sim. Indo parar na delegacia, ainda bem, né? Inclusive, nós temos uma delegacia aqui especializada, né, nesse grupo de vulneráveis, né? Que fica junto com a delegacia de homicídios, tá? E tem sim, o povo tem procurado, sim, porque é aquilo. Antes a gente achava que era normal, né? O filho é gay, então eu vou dar uma surra nele. A minha filha é lésbica, então eu vou contratar um cara para transar com ela, estuprá-la, porque ela aprende a ser mulher, né? Porque a gente sabe que tem esses comentários. É lésbica porque nunca teve um homem de verdade. Ou é gay porque nunca encontrou uma mulher. Enfim. E aí tem aquele estupro... Quase que eu falei errado. Né? Estupro corretivo, né? Que é exatamente esse que, sabe? Não, você é lésbica? Então tá. Porque você não conhece homem de verdade. Só que isso, as pessoas ficavam envergonhadas de ir a público falar sobre isso. E hoje não mais, né? É porque antes a pessoa não podia nem falar que era de uma orientação sexual diferente. A pessoa tinha que ficar no armário, né? Sim, ficar no armário. Exato. Eu sei que você tem uma outra pergunta, Mario. Eu também aqui. Por favor. E o enfrentamento à polícia? Mudou? Com relação a esse público? Com relação? Ou assim, ainda precisa avançar muito? Não, temos muito que avançar. E aí, óbvio, faço meia-culpa, né? Temos que avançar, sim. Mas tem mudado. Inclusive, com relação à violência de gênero, tem mudado bastante, porque todo mundo está sendo bem capacitado, né? Então, tem sido feitas capacitações frequentes justamente para esse atendimento, tanto à mulher quanto ao público LGBT, QIA+. Por quê? Porque é uma realidade que a gente vive. Então, perguntar o nome social, perguntar como a pessoa deseja ser chamada, sabe? Isso tem que ser debatido dentro da polícia e tem que ser imposto, que a pessoa respeite, né? Eu já tive situação em que um colega era um homem trans, né? E aí, o nome, ele não tinha trocado o nome, ele não tinha feito cirurgia de reeducação, e o policial se recusava a chamá-lo pelo nome social dele. E aí eu tive que conversar com esse policial, foi bem difícil, sabe? Tanto que aí acabou que eu tive que atender essa pessoa porque ele falou, não vou atender. Porque, assim, se recusa, é um preconceito muito forte ainda. É muito arraigado. Mas a nossa geração foi criada assim. Eu, como homem, falo, a gente até conseguir entender... o machismo, a homofobia, é uma questão que ainda vai levar muito tempo. E eu acho que o que não se percebe ainda é que, às vezes,
a pessoa se acha não machista, não preconceituosa, porque não destrata ou alguma coisa assim, não percebe que está na hora, já passou da hora, na verdade, de dar um passo a mais, né? Aquilo que a gente fala do racismo. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, você tem que ser ativo, né, na defesa desses direitos e não só... Enfim, então, acho que isso ainda a gente está bastante longe, infelizmente. Não, e quando né? eu falo, por exemplo, que eu sou pós-graduado em Direito LGBTQIA+, a pessoa fala, então você é homossexual, não sei o quê, ou até pejorativamente, né, sapatão, não sei o quê. Não, gente. Eu sou uma mulher cisgênero. Sou humana, né? E Sim, quero a defesa eu quero, dos demais. assim, sabe? E o que tanto incomoda, né? Pois é. Assim, o que a pessoa faz com quem ela quer amar, o jeito que ela quer Exato. viver, não sei por que isso incomoda tanto. É um negócio, enfim. Freud sabe. A gente não sabe, mas Freud sabe. E, Fernanda, hoje você está na Central de Flagrantes. Né? O que você mais vê na Central de Flagrantes hoje? Então, 2024, Curitiba, né? Uma capital. Que crimes que mais acontecem? O que você vê no dia a dia mais comum? Bom, atualmente eu estou na Central de Flagrantes da região metropolitana, então eu pego todas as cidades da região metropolitana, né? Certo. Eu já estive na da capital também. E, assim, o carro-chefe... Violência de gênero, violência contra a mulher, tráfico e embriaguez ao volante, né? A gente tem eu ia chutar crime... ia falar isso. Eu ia a gente tem muito crime... Mas como é flagrante, então... Eu ia chutar tráfico. Tráfico é muito, assim. E aqueles tráficos que você vê que são tráfico mesmo, e aquele... né, que você fala, meu Deus, aquele tráfico formiguinha, né? Que prender aquele bobinho que está ali vendendo o negócio. Sabe? Não vai mudar em nada... Enxugar gelo, né? Exatamente. Né? A polícia está ali, mas é que a polícia militar está ali para isso realmente, né? Mas é aquilo, enxugar gelo. Às vezes a impressão que dá também, né? Que o pessoal sempre fala, vamos criar crime. E tem uma coisa que, assim, se você for ver o tamanho da estrutura da polícia, do sistema judiciário... Exato. Você vai criar um monte de crime, qual que vai ser o resultado, né? Vai banalizar tudo, Vai né? banalizar tudo, porque daí tudo vai entrar numa cifra oculta. E, assim, eu estava uma vez numa palestra, que eu estava lá na faculdade, e veio um juiz da Suprema Corte chilena contando que chega no final do ano, o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria e a Ordem dos Advogados chilenos se reúnem e eles estabelecem algumas diretrizes. Então, por exemplo, se tiver um celular furtado, vai lá no cível, vai tentar resolver, não vai levar, porque... E eles têm um índice de resolução de crimes muito maior que a brasileira. Eles conseguem focar no que é importante, de verdade. Exato, porque, por exemplo, o crime patrimonial. E aí eu defendo que o crime patrimonial sem violência, ele deveria ser de ação penal pública condicionada à representação. Eu defendo isso, eu tenho um artigo escrito sobre isso, inclusive. Como é o estelionato hoje. Exato. Por que o furto também não é? Porque o que a pessoa quer? Quando furtaram o meu celular, o que eu quero? Que se dane se o cara vai ser preso ou não. Eu quero o meu celular de volta. Até porque não vai ser preso. Ele não vai ficar preso, entendeu? Aí vai mover toda a máquina, porque é uma estrutura enorme que é movida. Muitas vezes chega até o STF, né? Por um furto de um telefone celular. O celular é caro, mas, assim, eu ficaria muito mais feliz... tive meu celular furtado, de ter um celular de volta do que ver um cara preso. Para mim é indiferente ele tá preso ou não. Não quero vingança. Eu queria a reparação do meu dano. Então, eu acho que, sabe, tem coisas que devem... O direito penal é a última raça. Sabe onde eu reparo muito isso? Quando a empresa é vítima. Às vezes o funcionário faz um desvio. A empresa, ela quer de tudo para não levar para a delegacia. Eles querem, na verdade, olha, ele ressarce o dano, a gente faz um acordo para dar justa causa para ele, olha, ele vai procurar... Porque não tem essa ânsia, né? Porque você vai mover a máquina toda, sendo que a pessoa ficaria muito mais satisfeita com um acordo ali na hora, né? Sim. Exatamente. E nesse tempo todo, seja na delegacia de violência contra a mulher ou agora na Central de Flagrantes, teve algum caso que você possa nos contar, né, dentro da tua ética, enfim, mas que te marcou muito? Bom, eu não costumo muito me deixar levar pelos casos, né? Porque, assim, a gente acaba ficando meio... Não frio, não, assim, frio com relação ao crime, com relação às pessoas, mas a gente tem que saber separar, né? Porque senão você não acaba não vivendo. Mas teve um caso, realmente, que foi em Toledo, que me chamou muita atenção e aquilo mexeu comigo. Foi um dos poucos, assim, que foi uma mulher que era torturada, inclusive saiu em rede nacional, ela mesma se expôs em rede nacional, que ela era torturada dentro de casa. O marido mandava ela cortar a boca dela, costurar a boca. O filho também participava dessas sessões, sabe? Era, assim, uma coisa muito grave, tanto que quando ela chegou na delegacia,
eu fiquei assustada porque eu cheguei logo para trabalhar. Eu falei, gente, tem uma senhora ali, vocês precisam atender, passar na frente, porque é uma senhorinha que me parece que está adoentada e é de idade e tal, né? Passar na frente. Aí passaram na frente. Quando foram ver, a mulher tinha 30 anos de idade. Meu Deus. Mas ela estava tão, assim, debilitada. E aquilo mexeu muito comigo. Foi um caso que me deixou, assim, chocada depois, sabe? Porque na hora você vai lá, você faz tudo certinho. Depois você para e pensa, fala, nossa, como pode, né? Você tem um limite, assim, você geralmente está dentro de um limite, né? Exato. Isso daí parece que passa o limite do crime, né? Assim, é um negócio bem, sabe? E é engraçado isso para quem trabalha com crime, né? Seja você como delegado ou nós que somos advogados criminalistas, a gente vê isso todo dia, trabalha com isso sempre e, claro, não compra, vamos dizer assim, essa dor todas as vezes, sob pena de inviabilizar a nossa vida, mas, às vezes, algum caso nos toca de forma mais profunda ou diferente. Às vezes, de uma forma consciente, você fala, nossa, mas o caso é gravíssimo, claro que ia mexer. E, às vezes, até alguma coisa inconsciente, você fala, nossa, não sei por que esse caso, né, me incomodou tanto, me chocou tanto. Então, a gente também passa por isso na defesa, vamos dizer assim, passa. né? Com Eu certeza. gosto muito do mandamento do advogado, não lembro exatamente as palavras, mas que ele fala, né, que esquece a derrota, porque se você for levar na tua vida tudo o que acontece, tua vida se torna insuportável. Exato. Isso não vale só para derrota, isso vale pro caso de uma maneira geral. Eu, por exemplo, coloco como limite algumas situações, olha, se isso me incomodar, eu não quero. Porque, para mim, assim, eu tive que botar essa barreira, porque senão, né? E para o cliente, porque daí você também não consegue desenvolver o teu trabalho Desenvolver da o teu melhor forma, trabalho, né? Mas assim, Fernanda, e daí tá, tudo bem. Esse caso choca. E quando você se depara com as pessoas que em tese, fizeram isso? E daí? É difícil, Você você tem que consegue manter... se manter garantista, Assim, né? você manter garantista, como que é o lado humano? Porque é muito... Aí que vem a questão. Existe a Fernanda técnica, mas numa situação como essa, que vai chocar qualquer pessoa que tem o mínimo de humanidade. Exato, mas a gente tem que vestir o papel lá, vestir a nossa roupinha de técnica e pronto. Porque assim, eu não posso também me deixar levar e querer, vou voar em cima dele. Por exemplo, eu falo que um lugar que eu não conseguiria trabalhar de forma alguma seria uma delegacia de meio ambiente, em que eu teria que lidar com crimes contra os animais, por exemplo. Não consigo, porque é uma coisa que mexe assim, muito comigo. Porque Você é cachorreira, né? sou. Quantos cachorros? Eu tenho 3, mas que moram comigo só 2, por enquanto. Mas, assim, são resgatados, são meus... Trato como filhos realmente. Até antes de vir para cá, antes do almoço, eu estava procurando fantasia de festa junina, porque eles têm festa na escola. É a família multiespécie. Exato. Então, é uma coisa assim que eu não conseguiria trabalhar com... Eu não sei como eu lidaria. Porque, assim, crimes contra a dignidade sexual, por mim, ok. Assim, ok trabalhar com isso. Sim, né? claro. Fazer o teu papel. Exato, eu não me deixo influenciar por isso. Agora, se fosse com bicho, eu não sei. Então, eu nem quero ter essa experiência, sabe? E, Fernanda, você contou aqui pra gente um caso que mexeu com você num sentido, né, humano e triste, mas teve alguma história engraçada que você se deparou numa delegacia? Porque a gente sabe que às vezes também acontecem algumas situações, A né? delegacia é divertido sempre, né? Eu falo que, gente, a gente lida com a desgraça, mas é um lugar que é divertido. A gente tem que rir, a gente tem que estar sempre fazendo brincadeiras, porque senão não vai. Sim. Agora, especificamente, eu acho que eu não me lembro de um caso assim, tá... Não consigo. Mas Se tem eu aquela- lembrar até o final, eu falo. Mas Tá tem bem. aquela coisa que o pessoal vai para resolver o problema da delegacia, né? Ah, não, delegacia... É porque, assim, é de graça e tá aberto 24 horas. Nem a igreja tá aberta 24 Porque horas. se o cara, então- a mulher ou o marido estão sendo traídas, vai Vai na pra delegacia delegacia. fazer o boletim de ocorrência para relatar. Tem um Exato. professor do Rio de Janeiro, Bruno Gilaberti, acho que é. Ai, Bruno. É muito engraçado o Instagram dele, porque ele posta as coisas que acontecem no plantão dele também, assim. Cada... Você fica... É coisa assim que você vê, às vezes, porque o cara... Uma vez ele postou o cara que foi na delegacia porque ele é vascaíno e tiraram muito sarro dele, ele se sentiu ofendido com a forma que tiraram o sarro Sim. por causa do time Merecido, dele. merecido. E, assim, o cara vai pra delegacia. Injúria. Por que injúria vai parar em delegacia? Me diz. Assim, são umas coisas que não... Né? E as pessoas vão, porque as pessoas acham que a delegacia vai resolver tudo. Porque é o único lugar que está 24 horas aberto. Você vai... Ai, sei lá, tô triste, preciso de um padre para me confessar. Ele não vai estar lá 24 horas, mas o polícia vai estar lá. E aí ele vai lá
fala seus problemas. Tem gente que se alimenta da treta. Isso Tem gente que se alimenta da treta. Eu Isso falo é um que fato tem gente também, que né? parece que quando resolve o problema, perde ela o que sentido da arruma vida. outro, Acabou, né? Porque Acabou, assim, putz, e agora? Do o que eu faço, né? É um móvel, é um impulso para a pessoa. E, Fernanda, você como delegada, tem assim uma trilha que você segue de investigação para resolver os teus casos? Ou isso é muito casuístico, depende, né? Caso a caso? Tem alguma coisa assim que você, olha, eu normalmente ajo assim. Não, por isso que eu gosto da profissão, né? Porque é bem dinâmico. Então, cada caso é bem casuístico mesmo. Cada caso você vai ter uma linha, de repente você está seguindo aquela linha e você vê que não deu em nada, você tem que mudar completamente, sabe? Às vezes está certo de que, aquele lá é o autor. E aí acontece alguma coisa e você fala, não é, sabe? Feminicídio, a gente tem muito isso, né? Quando a gente não tem a autoria certa. Porque feminicídio não é só o marido que vai matar, né? Então, que você até comentou, né? Do feminicídio. Então, quando a gente tem o feminicídio sem autoria certa, um homicídio. Sim. Sem autoria certa. Enfim, a gente tem várias linhas que tem que adotar, mas eu não tenho assim, vou adotar dessa forma. Eu só pauto assim, a minha atuação pelo garantismo. E, assim, para mim, os fins não justificam os meios de forma alguma, então eu pauto sempre pelo correto. Eu nunca vou me utilizar de uma prova ilícita, por exemplo. Sim. Sabe? Eu não concordo nunca. Tem um filme que eu e o Michel gostamos muito, porque a gente é super fã do Darín, aquele ator argentino, e aí tem a Tese para um Homicídio, Tese sobre um Homicídio, e que ele mostra muito que, claro, a gente sabe que uma parte da acusação ou da polícia age um pouco assim, né? Sim. Isso é psicanalítico também, mas não todos, né? Então, eu até fico feliz em ouvir tua resposta, porque, claro, tem pessoas com a cabeça mais aberta, mas tem muito isso de você, às vezes, querer confirmar uma impressão inicial, né? Quando um delegado vai fazer uma investigação, às vezes ele pensa que é o X, o autor do homicídio, e aí ele descarta provas que conduzem a outra conclusão, porque justamente não são confirmação daquilo. A gente, como ser humano, faz isso às vezes. Exato, a gente vai buscar formas de confirmar aquilo. O que a gente já pensa, né? Eu tenho muito medo disso, até porque eu, como falei antes, né, eu sou viciada em podcast. Eu gosto muito de podcast de true crime. Então, eu ouço assim, alguns que contando casos reais, né? Que é true crime, casos reais, porque às vezes a pessoa não sabe, né? E falando assim da investigação, eu falo, meu Deus, imagina lá, daqui uns 30 anos, alguém vai pegar uma investigação minha e vai estar falando mal. E eu fico apavorada. Então, a gente sabe que tem alguns casos que foram mal conduzidos, até porque não tinha toda a perícia que tem, a estrutura. Mas, enfim, eu fico pensando, não, eu tenho que ver todas as possibilidades, porque você imagina, lá em 2050, tem um podcast falando desse caso, eu atuei e vão falar mal de mim. Então, eu tenho que saber certinho, sabe? É uma loucurinha. Já que a gente está falando dos crimes reais, teve alguma investigação tua que você olha e fala, nossa, que trabalho bom que eu fiz? Se puder falar, por óbvio. Não sei se já julgou, se já... Tem, mas ainda tá esperando julgamento. Não posso falar, mas tem. Mas tem uma que eu fiquei bem, assim... Tipo, foi um feminicídio que eu achei que foi bem muito feito, bom, assim. Foi muito bom. Tem uns que a gente fala, putz, poderia ter dado melhor. Mas sim, tem alguns que... Só que ainda está esperando o julgamento. Vamos ver o que vai ser, né? Mas eu espero que vai dar boa. Porque, assim, talvez, hoje, no Brasil, a gente tem muita cultura da prova testemunhal, né? E a polícia, por outro lado, não tem uma estrutura tão grande assim para poder... Porque a prova testemunha é a pior prova que existe. Sim. Assim, você acaba indo para um depoimento e o depoimento acaba trazendo uma valoração da pessoa, o ângulo que a pessoa e as memórias da pessoa, né? A gente cria memórias. São falíveis, né? Exatamente. Porque você estava falando de filme mesmo, o próprio Segredo dos Seus Olhos. É o filme que me fez eu gostar do Darín. Então, esse filme, ele também, lembra, era uma investigação super complexa, enfim. Fernanda, hoje a gente está falando aqui da Fernanda, e qual que é o conselho que você daria para aquela Fernanda que foi lá para Catanduva no começo? Quais os erros que não podem mais ser cometidos? Assim, o que você falaria para aquela Fernanda de 10 anos atrás? Não, calma que a coisa vai piorar. Eu acho que eu ia falar isso. Calma que, esse é só o começo. Vai piorar. Mas, assim, falaria, cuidado com as pessoas, né? Eu daria... Cuidado com em quem você confia, sempre, porque, assim, às vezes a gente confia em pessoas erradas, né? E esteja sempre com os olhos abertos, porque às vezes a pessoa que você acha que é seu amigo não é, até dentro da profissão. Então, acho que é isso que eu falaria. Nossa. E cuidado que a coisa vai piorar, eu falaria com certeza.
Ah, é? Porque piora, só piora. E dentro da nossa investigação, né, Michi, a gente também fez aqui um serviço de investigação para poder te entrevistar. A gente viu que você faz musculação, é crossfiteira, faz yoga. O que te conduziu, né, a isso? Será que teve uma coisa a ver com o trabalho? Do tipo, eu preciso descarregar em alguma coisa ou ficar mais zen por conta disso? Ou não? Você sempre fez? Como é que é a tua sempre relação treinei, com isso? né? Sempre treinei, malhei, treinei. Antes era malhar que falava, agora fala treinar, né? Os jovens falam treinar. Treinar. Então, eu sempre treinei. O CrossFit, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, que é assim, faz 10 anos que eu pratico, mas assim, tem movimento que até hoje eu não sei fazer. Porque assim, é uma relação de amor e ódio. E machucou muito? Não. Não? Tive Todo mundo que eu conheço que fez crossfit se Não, eu arrebentou tive um uma hora. machucado só aqui uma vez, num campeonato, mas ponto, só. Mas passou. Mas assim, é uma relação de amor e ódio. Eu amo, quando eu tô lá, eu xingo, eu faço tudo xingando. Assim, com aquele ódio E que horas faz o crossfit? na hora do almoço. Ah, tá. Se fosse muito cedo, ia explicar, né? Não, eu conseguia. Antigamente eu treinava. Quando eu treinava como personal, eu treinava 5h30 da manhã. Nossa senhora, você não... Não, e assim, aí agora eu tô afastada do CrossFit faz uns 2, 3 meses, que, né, é o amor e ódio, né? Então, aí daqui a pouco eu volto. Mas assim, a yoga é uma coisa que eu não consigo largar, me faz muito bem, porque eu sofro de TDAH, difícil falar essa palavra, e assim, diagnosticada, né? Então, eu preciso de coisas para me acalmar. E para não ficar também só dependente da medicação, né? Então, a yoga é uma coisa que me faz ficar centrada, ter mais foco em tudo. E na época, você diagnosticou quando isso? Quando eu estava estudando para concurso. Ah, porque deve ser difícil, né? Muito. Muito difícil, assim. Eu não conseguia. Eu começava a ler, tipo, 3, 4 parágrafos. O que está no primeiro? Aí você tem que voltar. É difícil. Só que, ao mesmo tempo, quando você consegue, você arruma o seu foco, né? Você tem aquele hiperfoco, e aí você consegue dar todo o gás. Mas é bem difícil, até hoje. Eu começo a falar uma coisa, aí vou para outra. Abre os parênteses. Eu tenho um amigo que fala que precisa de planilha para conversar comigo. Deixa eu abrir, ver onde que você está. E eu começo a falar 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? E em relação a hobby, você tem algum outro fora musculação, alguma coisa que você gosta de fazer, fora polícia e fora essas que a gente já Eu amo falou? ler e escrever. Eu gosto muito de escrever. Você escreve fora do direito, assim? Escreve poesia, escreve um diário? Escrevo, às vezes, umas coisas, mas nunca publiquei nada. Eu escrevo, às vezes eu rasgo. Sabe? Mas eu gosto de escrever, gosto de fazer listas, adoro fazer listas. Todos os livros que eu quero ler esse ano. E gosto muito de ler. Assim, eu leio de tudo, sabe? Eu estou sempre lendo. E a Fernanda... Quem é a Fernanda? A mulher, não a delegada, não a professora, a colunista. A Fernanda é a palestrante. A Fernanda do dia a dia. O que a Fernanda engraçado, né? faz, Porque o que ela quando gosta de fazer? Eu gosto de estar com meus amigos e com meus cachorros. Porque, assim, normalmente, quando a gente vai apresentar uma pessoa, essa aqui é a Fernanda, delegada. Exato. Essa aqui é a Marion, advogada. Sempre é ligado ao nosso trabalho, né? Não tem, assim... essa é a Fernanda, sei lá. A que gosta de rir das coisas. Eu vou contar uma curiosidade enquanto a Fernanda pensa, vou ajudar ela, para ela poder responder a pergunta e pensar. Eu dou aquele curso de escrita criativa e a gente tem um exercício no início que a gente faz a pessoa se apresentar sem poder usar a profissão, sem poder usar o time e sem poder usar o signo, porque são ou a origem. Então, por exemplo, assim, Marion, curitibana, geminiana, né, atleticana, porque são coisas que a gente usa para se proteger. Mas é o que a gente sempre usa para falar. Mas é o que a gente se protege, porque se você não puder se apresentar pela tua profissão, pelo teu signo, pela tua origem, você vai ter que pensar características de quem realmente você é. E isso expõe muito mais sobre você, né? Exato. Então, exposição. São Eu lembro uma vez que a gente terapeuta usa, mandou né? fazer uma lista de 50 qualidades minhas e não tinha nada a ver de profissão. Eu levei umas 3 semanas pra fazer a lista e olha que teve coisa lá que eu forcei lá, né? Mas é Não difícil, bem né? verdade. Vamos agora devolver a pergunta, que agora a gente tem tempo para pensar, assim, Fernanda. Meus amigos, tem muita gente que fala, a Fernanda é maluquinha, louca, porque eu sou muito expansiva. Eu falo demais e falo até na hora que não deve, sabe? E eu dou muita risada de tudo. E eu costumo fazer muita piada das desgraças, minhas mesmo. Me lasquei. Eu faço piada da minha Sabe desgraça. rir de você mesmo. Exato. Então, assim, eu sou muito, muito, muito bem-humorada sempre. E sou muito falante também. Acho que é isso. A Fernanda é a E você maluca. gosta de estar com os amigos onde? Gosto de barzinho, gosto de jogo, de futebol, adoro jogo, adoro ir ao jogo, ao estádio, sempre vou.
Mesmo que não seja do meu time, né? Quando é do meu time, eu vou também, mas aí eu não posso ir com os meus amigos. Aí eu tenho que ir para... Que nem domingo, eu tive que ficar sozinha lá na outra torcida. Né? Mas, assim, eu gosto muito de ir ao estádio, eu gosto de barzinho, eu gosto de reunir as pessoas em casa, na casa de amigos. Tenho preguiça de sair à noite já, assim, tipo... balada, boate, essas coisas, tenho muita preguiça. Então, não me esperem ver à noite. Assim, Esses amigos são da polícia ou são de fora? Tem da polícia e tem de fora. Assim, eu tenho os amigos para ver futebol, tenho os amigos mas eu tenho... A maioria dos meus amigos são de fora. E eu consegui, é incrível, né? Porque eu estou em Curitiba, morando em Curitiba tem 1 ano e meio só. E eu tenho muitos amigos aqui, assim, muita gente conhecida, né? Mas, assim, bons amigos, eu tenho vários, assim, que eu consegui. Porque o pessoal do Rio sofre aqui, né? Eles a gente falam, é fechado. Mas eu não vi isso, gente. Eles falam que os curitibanos, às vezes, são frios, são fechados, mas acho que são bons amigos os curitibanos. Exato. Quando a gente gosta, a gente gosta, né? E são amizades longas, amizades leais, né? E, assim, eu não sofri nem um pouco para fazer amigo aqui. Nunca. Assim, é uma fama injusta, às vezes. Eu acho que assim, eu não tenho. Aí o pessoal fala, né? E até tem um amigo meu melhor amigo, ele é curitibano. Meu melhor amigo, meu irmão. Ele fala... Eu falo, Rafael. Ih, falei o nome dele. Podia? Falei, Rafael. Tá elogiando, pode. Então, ele é curitibano e ele é maravilhoso. É uma pessoa sensacional. E aí eu falo, não, vocês falam que Curitibano é fechado, não sei o quê. Gente, eu saio andando na rua, eu dou bom dia, as pessoas me respondem. Aí ele, não, porque não é curitibano de verdade, veio de fora. Eu falei, não é possível, é assim. Não, porque eu saio dando bom dia na rua, né? Eu falo com todo mundo, tô nem aí. Agora acho que chegou a hora do nosso quadro, Michi. É o interrogatório. Que é o interrogatório. Legal. Então, esse é um quadro que você não pode usar o direito ao silêncio, né? Então, são algumas perguntas bate-pronto aqui. O que vier na sua cabeça. São 11 perguntas, podendo virar mais, dependendo, né? Porque o último a gente teve vários desdobramentos em cada resposta. Mas é para você não pensar muito mesmo, tá? Então, assim, primeiro, um livro que te marcou. Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu não me lembro o nome da autora agora, mas é um livro muito bom. Eu li e faz pouco tempo. Vou anotar a dica. É muito bom. E assim, não pode falar. Pode falar mais? Pode, claro, não. Pode falar aí. É incrível que esse livro me marcou muito, assim, que foi um livro que me emocionou bastante. E eu chorando, eu estava lendo, né? E aí estava eu e meus filhos, né? Pati e o Lepo junto comigo. E aí eu comecei a ler, eu comecei a chorar. E o coitado do Lepo achou que eu estava sofrendo, e ele ficou do meu lado, começou a chorar junto. Te consolando. Ele falou, acho que a mamãe está sofrendo. Mas é um livro espetacular. Nessa linha de torturado, sabe? Sim. Nessa linha. E um filme que você indicaria, que foi um filme que para você tem um grande significado? O filme que eu mais amo no mundo, O Silêncio dos Inocentes. Não tenho... Eu amo. Filmão, esse é um filmão, assim, né? Eu gosto. Dá até medo dele. Eu fico pensando se achar ele na rua, eu fico com medo, eu acho. Naquela época lá. Né? Sim, eu sou apaixonada por aquele filme. Assim. Eu demorei muito para assistir esse filme, porque eu tinha medo. Tinha medo. Minha mãe não gostava, e aí ela passou esse medo para mim. E aí o dia que eu assisti, eu falei, meu Deus, é maravilhoso. E é o tipo de filme que eu gosto de ver, então. E uma música, ou um estilo musical que você escuta sozinha no carro, por exemplo? Gente, eu só não gosto, me perdoem, de sertanejo rap. Lá. Eu gosto. Nossa, mas eu gosto de sertanejo, assim, sertanejo de choró, essas coisas eu adoro. Assim, você não gosta do universitário, então? Esse negócio. Gente, eu tenho pavor, essa sofrência, eu tenho pavor disso, essas músicas. É porque você não sofre, Fernanda. Tecnobrega. Tecnobrega, acho que é outra coisa, né? Não, também detesto. Sabe essas músicas, esse tipo de música? As mulheres cantando sertanejo? Eu detesto, tenho pavor disso. E qual que você gosta? Eu gosto de rock, gosto muito de rock, mas eu amo funk. Pagode, samba. Eu sou bem eclética. Só não gosto do tal do sertanejo. Então, tu escuta tudo no carro. Sim. Depende do dia, assim. E um sonho já foi realizado ou ainda... Não, o sonho que falta realizar é ter minha Vila dos Cães, que é um lugar em que eu vou resgatar todos os cães de rua, assim, sabe? Tem uma casinha para cada um. É uma fazenda cheia de cachorros. E tem algum que já realizou? Sim. Ser delegada foi um sonho por um tempo. Escrever. Eu tinha o sonho de escrever. E é bobo, mas eu tinha o sonho de ter uma coluna no Conjur depois que eu comecei a escrever. E aí eu realizei. Sabe? A gente tem que ter pequenos sonhos, né? Pequenas metas. Acho que sim. Sim, claro. E uma memória da infância. Do Rio, né? Que você falou, né? Não, mas essa vai ser em São Paulo. Porque eu lembro, assim, sempre que pergunto alguma coisa de criança, eu me lembro. Eu estava na rua que eu morava. E aí... Tava toda cheia de tinta, com os cabelinhos tudo cacheado, tinha um cabelo cacheado. E toda pintada, eu não sei, minha mãe fala que eu fui fazer um trabalhinho da escola, eu estava toda pintada, cheia de tinta na rua, andando. Assim, é o que eu lembro, assim. A única coisa que eu lembro. E um aniversário.
que eu devia ter uns 3, 4 anos de idade. São memórias boas que eu tenho. Tem ruim também, mas não vou contar. E se você pudesse definir você mesma em uma única palavra, que não também delegada, enfim. Ai, louca. Louca. Porque todo mundo fala que eu sou meio maluquinha, então acho que é louca. É que eu sou muito espontânea. Louca no bom sentido. Louca do bem, né? No bom sentido, assim, tipo, sou muito espontânea, eu falo que eu não tenho filtros, então vai saindo. E se você pudesse se definir... Ah, não é. Um defeito que você adoraria não ter. Ansiedade. Eu sou extremamente ansiosa, então gostaria de não. Impulsiva. Mas isso já está bem controlado, mas a impulsividade e a ansiedade... Pra onde que é a tua impulsividade? Pra compra, por exemplo? Também, nossa, foi na compra. Assim, eu tenho épocas, né? Essa época agora eu vou comprar todos os jeans que eu gosto. Sabe? Ou então, não, vou para yoga agora. Então, comprar tudo quanto é livro de yoga, vou aprender tudo sobre isso. Isso é uma coisa do TDAH, né? Que a gente cria um hiperfoco. Um hiperfoco, fica mas assim, fascinado por um tema específico. Por aí um tempo. fica, teve uma época que eu estava nos óleos essenciais, aí só tinha óleo essencial na minha casa. Sabe? Umas coisas assim, só que passa. E uma comida que você adora? Se você pudesse viver de uma comida só, assim, o que seria? Pizza. Pizza é comida? É, né? Meu Deus do que céu. é. Pizza... Todo mundo podia viver de pizza. Você é daquelas que gosta de comer, assim? Eu Ou adoro... você é assim, eu como porque precisa. Tem épocas, assim. Eu gosto de comer, mas eu gosto de comer... Assim, eu adoro sair para comer, eu adoro conhecer restaurantes novos e tal. Mas eu não como até morrer. Sabe? Não consigo. Tipo, eu não vou no rodízio de pizza. Eu amo pizza, eu não vou no rodízio de pizza. Eu vou sentar para comer uma pizza boa, assim. E eu gosto... Mas eu gosto muito de comer. Gosto de comer e gosto de beber bem. Eu falo que eu gasto dinheiro para comer bem, beber bem e cuidar dos meus cachorros. E uma curiosidade que pouca gente sabe sobre você. Ai, meu Deus. Assim, isso foi difícil, mas... Eu uso meu nome de casada ainda. Eu já divorciei, casei de novo. E uso o nome de casada ainda do primeiro. Continuo usando, não mudei. O Moretson não é meu. Mas assim, se você puder falar, por quê? Porque eu gostava do nome, porque eu não gostava do meu nome de solteira. Porque assim, eu não tive bom relacionamento com meu pai, então eu queria tirar o nome dele. Aí tá, mas aí se eu tirar o nome dele, eu vou ficar só com um nome. E eu gostei do... Porque é Fernanda Lima Moretson de Mello. Moretson de Mello é do meu primeiro marido, Paulo. Que é bem meu amigo, inclusive. Sou bem amiga dele. Sou muito amiga dos meus 2 ex. É que tem gente que responde, preguiça em mudar os documentos, né? Não, poderia até ser isso, mas não, é porque eu gostava mesmo do nome. E você dá bem com ele, né? Você dá bem com ele, isso que é importante. E a última pergunta aqui, que na verdade não é bem uma pergunta, mas uma dica, é sobre vinho. Eu já vi que você gosta de vinho, né? Você disse que gasta, às vezes, bastante com vinho. Qual que seria uma dica de um vinho para o dia a dia, uma coisa acessível, assim, que o pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo possa comprar e tal? Ou alguma coisa mais especial para uma ocasião que você quer comemorar alguma coisa? Bom, eu gosto muito de Malbec, acho que é minha uva preferida. A gente acertou, então. Não, eu gosto... Até porque eu morava perto da fronteira, então eu vivia ali. E eu gosto muito, eu viajo... Assim, eu gosto muito de Buenos Aires. Lugar que eu amo muito, assim. Eu gosto de viajar para lugar frio, então eu amo Malbec. E tem um Malbec que eu gosto, que assim, acho que todo mundo gosta, que é o Alma Negra. É fácil de beber. E é o Inimigo ou o Gran Inimigo. São 2 vinhos que eu gosto bastante assim, para beber em casa e tal. Acho bem legal. Parecidos, Não, e eu bebo vinho todos os dias. Mesmo? Uma tacinha? Só quando eu tô trabalhando, que não dá, né? Tô de plantão, não dá. Mas assim, eu gosto de chegar em casa. É uma delícia. Quando eu trabalhava no expediente, por exemplo. Chegava sexta-feira... Aí eu abria um vinho, acendia um charuto e ficava ali com meus cachorros. Charuto? Eu gosto de charuto. E charuto, qual que você indica aí? Já que você trouxe a... Tá aí uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade. Eu não imaginava que você fumava charuto. Fumo. E tem o clássico Corriba, né? Mas tem alguns que são off Cuba, que são bem legais. O Demian. Tem mais alguns outros. Brasileiro? Que agora... Eu nunca fumei um charuto. Assim, que eu gostasse, eu não fumei ainda. Um brasileiro. Deixa eu ver. É que diz que a Bahia está produzindo. Exato, a Bahia. Mas eu fumador de charuto. Não, mas eu nunca fumei um que eu tenho que falar, nossa, que delícia, sabe? E você é daquelas que no charuto lá você tem como que é lá? Aquela caixinha. A caixinha chama umidor, aquela caixinha. Umidor, você coloca um conhaque também ali perto? Porque não. diz que o pessoal também coloca o conhaque para dar um aroma. Não, eu tenho a caixinha, que né, o umidor, assim, eu gosto. Aí tem lá os separadinhos, tem uns que eu gosto, esse é para tomar com... Tem um que é muito bom, um francês, que eu não vou me lembrar o nome agora,
mas que é gostoso. Ele Charuto? combina... Se harmoniza o charuto com Sim, o vinho? tem um que é com champanhe. Com que champanhe. Muito perfeito, que ele é muito leve, esse daí. Esse é uma delícia. Uma amiga minha que me apresentou os charutos, né? Que a gente tomava, a gente tinha um clube do vinho lá no interior. E ela me apresentou e eu passei a gostar. E eu legal. nunca fumei cigarro. A única coisa que eu fumo é o charuto mesmo. Fazer um clube de charutos das mulheres, ia ser uma coisa inédita. Ia ser uma coisa né? inédita, né? Porque... Mas tem. Não, Tem. deve Então não é ter, tão mas inédito. Não, tem umas advogadas aqui que tem, assim, é bem legal. Que legal, que legal. Mas eu gosto, assim, o charuto é uma coisa que tudo um ritual, né? E eu gosto de fumar sozinha. Como é o vinho, né? Também é parte de um ritual. Que Bem legal. Então, Fernanda, muito obrigada pela tua presença aqui. Pena que já acabou, já chegamos ao fim, passou muito rápido. Mas a gente quer agradecer imensamente. A gente sabe que a vida é uma correria sem fim, né? E então, você ter tirado um tempo para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, contando de você, contando da tua trajetória profissional e também curiosidades pessoais. Saiba que foi uma alegria receber você aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Acho que foi importante também, porque esclareceu muita gente a respeito não só do teu trabalho, mas até mesmo as pessoas que estão ouvindo a gente saber sobre violência doméstica, violência de gênero, que também é uma coisa muito importante, também acaba sendo algo que a gente se propõe a fazer aqui, que é trazer informação para as pessoas. Muito obrigado, Fernanda. Isso mesmo. Eu que agradeço, gente, o convite, me senti muito honrada, Imagina. porque, assim, como eu falei, eu sou consumidora de podcast, então participar de podcasts para mim é sempre uma alegria. E poder falar, assim, eu adoro falar de mim também. E gosto de falar da profissão, eu amo. São coisas que eu amo, né? Que eu me amo demais, então... Adoro falar sobre mim, adoro vinho, adoro a profissão. Então, assim, falei, perfeito. Que ótimo, que maravilha. Adorei o tema, assim. Muito legal. obrigada, muito obrigada. Sempre muito bem-vinda. Gente, um beijo, obrigada pela audiência e até a próxima. Até a próxima. Um brinde. E um brinde. Um brinde.